E aí, vamos, gente? Podemos começar? Podemos, né? Eu vou dar aqui a pausa na música. Pode colocar no final de novo para finalizar. Sim, total. Boa, tô vendo o rostinho. Oi. Então, bora lá, Gi. É contigo. Vamos lá. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Giovana, eu faço parte da equipe Ecotesse e hoje a gente vai dar início aos nossos encontros online. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de pontuar alguns combinados que vocês estão vendo aí do lado para os nossos encontros. Então, primeiro, nós começamos pontualmente às 7 da noite. Segundo, câmeras abertas, queremos ver os rostinhos de vocês e é generoso com a pessoa convidada. Os microfones fechados para evitar os ruídos. O chat estará aberto, mande suas perguntas e considerações por lá. As perguntas enviadas nos formulários, elas já estão conosco. Não faremos pausas, então já separa sua água e seu lanchinho. E é importante lembrar, escuta ativa e respeito ao ouvir a turma. E, por fim, confiem na trilha do Moda Lab+. Bom, combinados feitos, agora gostaria de dar as boas-vindas à nova edição do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, teremos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores em diversas áreas, que vão dividir com vocês a sua trajetória, experiência, visão de mercado e, principalmente, questionamentos sobre moda. E recebemos hoje a comunicadora Júlia Codogno, especialista em moda e sustentabilidade. Ela é formada em comunicação social, com especializações em gestão estratégica em moda e desenvolvimento de coleção sustentável. Tem experiência em varejistas como Arezzo, Riachuelo e Farm, e foi docente no Senac São Paulo. Criou um guia digital com marcas de impacto positivo e co-criou guias sobre sustentabilidade. Atualmente, oferece mentorias, palestras e cria conteúdos educativos. Então, seja bem-vinda, Júlia. É um prazer receber você. Gostaria que você começasse compartilhando um pouco da sua trajetória para nós. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Aos poucos vendo as carinhas abrindo a janela. Obrigada, meninas. Obrigada pelo Instituto, que eu acompanho há tantos anos. E, enfim, que vem fazendo um trabalho tão especial, tão revolucionário nos dias atuais. E muito bom estar por aqui, poder dividir um pouquinho, enfim, poder trocar com vocês. A ideia não é ser um formato palestra, mas que a gente possa dividir, então fiquem muito à vontade para me interromper, enfim, para perguntar, para contribuírem de alguma forma. Eu falo que depois de tantos anos trabalhando com comunicação, eu sou uma ótima comunicadora para as outras pessoas, para mim mesma nem sempre. Então é sempre um desafio falar sobre a gente, né? Bom, eu sou comunicadora para sustentabilidade, como a Gi comentou. Eu já trabalho com isso há quase 20 anos. Então, foi uma trajetória longa, mas de vários acontecimentos, e vai ser gostoso poder compartilhar aqui com vocês. Eu acho que eu gosto de começar falando um pouquinho sobre a minha formação, porque hoje, com mais maturidade, eu consigo entender como alguns pontos da minha vida foram importantes para eu estar aqui hoje, né? Na minha fase de adolescência, eu sempre estudei em escola pública. Eu sou de uma cidade bem próxima de São Paulo, capital, a uns 20 minutinhos. E quando eu estava no meu terceiro colegial, o município disponibilizou um cursinho pré-vestibular gratuito. Foi algo muito inovador, assim, é uma cidade muito conservadora, muito tradicional.
E foi muito legal, enfim, eu consegui entrar e me abriu muito a mente, foi uma baita oportunidade. E aí, eu não sei, hoje, né, depois de tantos anos de estrada e tudo mais, governos que se passaram, mas eu fiz parte da primeira turma do ProUni no Brasil. Quando o ProUni foi lançado no Brasil, a gente nem sabia direito o que era, né? Eu confesso que eu não era, assim, a pessoa mais politizada da vida, eu só fiquei sabendo do programa e me inscrevi e pude ser contemplada. Na época, eu queria muito fazer faculdade de moda, tinha ali, né, as ideias, enfim, as inspirações, achava que era aquele mundo que eu queria fazer parte, né? Aquela doideira de quando a gente é mais novinho, mas que é muito bom, porque é o que move a gente. E aí não tinha grana para fazer faculdade. Na época, no ProUni, não tinham instituições particulares que davam esse match e que eu pudesse pagar, mesmo tendo uma facilitação ali, né, na bolsa. Enfim, resumindo, fiz o que deu, fui fazer comunicação social, era o que era possível. E foi muito bom, né? Para minha surpresa, eu descobri que eu não teria nenhuma aptidão se eu estivesse fazendo moda, que não era ali o meu universo, né? As habilidades criativas ali manuais não era algo que eu curtia. Enfim, trilhei, fui fazer, estagiei, não gostei dos estágios que eu fiz, e aí tinha que pagar a faculdade, porque não era uma bolsa integral, e fui para o varejo. Entrei no varejo, não sabia fazer nada direito, assim, no sentido do que o varejo me exigia naquela época, já tinha tido outros trabalhos, mas em universos diferentes. E aí entrei no varejo, caí no varejo como vendedora, e eu falo que foi a melhor experiência que eu tive, né? Primeiro porque eu tive colaboradores que atuavam comigo, que foram muito generosos, assim, me receberam muito bem e me ensinaram muita coisa. E foi onde eu vivenciei todas as experiências que eu trago até hoje, né? Onde eu pude experienciar o que era trabalhar com grandes marcas, mesmo que eu estivesse numa ponta tão distante, que eu não estivesse lá dentro, mas que eu consegui entender aquele grande universo, aquela engrenagem gigantesca, né? Porque o primeiro lugar que eu entrei foi na Riachuelo, e eu pude desenvolver algumas habilidades, né? Lá eu trabalhava praticamente com visual merchandising, enfim, e aí as coisas foram acontecendo. De lá fui para Arezzo, também como vendedora, e aí lá foi onde eu me estabeleci por mais tempo, né? Pude ter algumas oportunidades de desenvolvimento, pude trilhar uma jornada ali, né? Sair da marca, né? Com uma outra ocupação, enfim, com uma visão muito diferente, já conectada à gestão, né, como supervisora de franquia, então era uma visão muito mais abrangente e tudo mais. E foi muito legal porque hoje, olhando para esse momento, né, olhando lá para trás, eu percebo que o que a gente faz hoje, na rede social, por exemplo, quando a gente fica ali tentando montar uma grande vitrine virtual, quando a gente fica tentando criar comunidade online, na verdade eu já fazia isso na loja, né? Na verdade eu já fazia isso no piso ali de venda, né? Porque a gente precisava a todo momento expor o produto da melhor maneira, a gente precisava entender o que o consumidor precisava, o que ele estava querendo solicitar, a gente precisava criar essa grande rede, manter esses consumidores perto da gente para conseguir fazer as coisas acontecerem. Enfim, de lá para cá foi um longo caminho, né? Muita coisa aconteceu. Eu pude seguir as formações, né? Com o próprio trabalho do varejo, enfim, tive formações dentro do próprio varejo. E aí fui seguindo as outras formações também, senti falta, né? Claro, de formações, especializações dentro do mundo da moda, já que a minha primeira formação era em comunicação, então foi onde eu fui fazer gestão em moda, que também me ampliou um pouquinho, me deu mais ferramentas, né? Amadureceu um pouco o meu olhar sobre o mercado e me fez ter a oportunidade de me conectar também com outros profissionais, enfim, ter outras vivências. Até que um belo dia eu não quis mais ficar no varejo, eu já tinha, acho que, cumprido, enfim, tido tudo o que eu tinha para ter, vivenciado as experiências que eu tinha experienciado. E na época, uma amiga trabalhava na educação e a gente sempre conversava muito. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com educação, mas ela me chamou para uma aula convite e eu topei. Falei, bom, mal não vai fazer, né? Vamos lá ver o que acontece. E aí fui e me apaixonei. Me encantei pela sala de aula, mas eu tinha uma provocação, assim, eu não queria levar para a sala de aula ou vivenciar na sala de aula aquele olhar
muito tradicional da moda, porque eu não gostava de quando eu tinha esse tipo de aula também. E na época foi quando a gente começou a falar sobre sustentabilidade de uma maneira um pouco mais corriqueira. Eu fui buscar alguns cursos, algumas formações, ainda tinha bem pouca coisa, imagina, né, gente? Não tinha essa explosão de rede social que a gente tem hoje, né? Então era um outro momento de vida. Na época, eu lembro que meu primeiro contato foi com Chiara Gadaleta, do portal Ecoera, que provavelmente vocês não vão conhecer, porque são mais jovens, mas se buscarem, eu acho que ainda tem algo pela rede. Era uma grande frente de comunicação no Brasil, foi uma das pioneiras para falar sobre sustentabilidade, né? A Chiara, enfim, tem um conhecimento incrível sobre o tema, vem da área da moda e muito sagaz percebeu que aquilo podia ser ali um assunto importante que iria perdurar. E aí, naquele momento, foi super pioneira. E aí, naquele momento, eu falei, bom, acho que é isso que eu quero. Eu acho que é essa misturinha aí que eu quero trazer para perto, né? Eu não queria mais aquele olhar do varejo tanto focado na venda pela venda, né? Naquele consumo pelo consumo, no número, né? Como era, né? Principalmente alguns anos atrás, não que hoje não seja, a gente pensa no faturamento, mas a gente tinha uma outra dinâmica, digamos assim. E aí a temática sustentabilidade, essas reflexões foram me conectando de uma maneira um pouco mais, enfim, mais interessante, de fato, mais próximas do que eu gostaria. E aí puxei isso para a sala de aula. Fiquei alguns anos dando aula no Senac, como a Gi comentou. Foi incrível, foi uma experiência muito legal, porque a gente vivenciava essa relação dos alunos chegarem com uma revista X debaixo do braço e aquele pensamento encantado dos desfiles, que é muito legal. Eu nunca quero romper isso, porque foi isso que me motivou também. Mas que a gente olhava e falava, e se a gente pensar diferente? E se a gente não ficar olhando só para a moda internacional? E se a gente não ficar só ali pensando na marca XYZ, na fulana que desfilou, na mega influenciadora que não tem nada a ver com a nossa vida? E se a gente olhar para o lado? Será que não tem algo legal sendo feito? Então, eu fui entendendo que a sustentabilidade também era sobre isso, né? Não era nem de longe o rolezinho de abraçar a árvore e tudo mais. Não que não possa ser, mas não era só isso, né? Que era a gente ter um olhar muito diferente para como a gente estava fazendo as coisas, enfim, para como a gente estava pensando moda enquanto profissionais, para depois também provocar pensamentos diferentes enquanto consumidores mesmo de moda, né? Enfim, fiquei um tempo na educação, e aí na própria educação eu comecei a retomar essa relação com a comunicação que tinha ficado lá para trás, né? Então, enfim, eu nem lembro exatamente o que deu esse match, mas algumas coisas foram acontecendo, alguns trabalhos, na verdade, foram acontecendo. Eu lembro até hoje quando o Fashion Revolution chegou no Brasil, né? E trouxe esse debate um pouco mais forte e tudo mais. E eu falei, acho que de repente unir isso com comunicação pode dar bom. E aí comecei a me reaproximar dessa área, comecei a fazer alguns trabalhos de volta nessa área, né? Principalmente com mentoria para pequenas marcas, os próprios alunos, né, que iam se formando e tinham vontade de abrir um próprio negócio, de começar mesmo em uma empreitada ali, a gente foi se reconectando, né? Eu fui entendendo que de repente podia ser um lugar interessante, né? Já que eu tinha um pouco essa bagagem dos anos de varejo que me traziam essa vivência comercial, depois todo o olhar de gestão mesmo de negócio, e aí da própria comunicação. E aí mergulhei, e aqui estou até hoje. E hoje essa área da comunicação, que eu sou muito apaixonada, ela acaba me possibilitando entregas muito especiais, assim, né? Então, eu sigo dando aula de forma mais pontual, não fico diretamente em uma única instituição, mas é muito gostoso, porque são turmas diferentes, são expectativas diferentes, vivências, sonhos, enfim. Então, é uma troca muito mais rica, na minha concepção. Sigo com as mentorias, né, para pequenos e médios negócios, sempre com esse olhar de uma comunicação, não comunicação Instagram, né, que às vezes a gente reduz a comunicação achando que é só rede social, né? Eu gosto de olhar a comunicação de uma maneira mais institucional. Como é que a gente pensa essa história, né, para ela perdurar, para a gente contar, para a gente poder agregar valor ali ao que a gente está fazendo de fato, né?
E também através dessa educomunicação, né? Então, hoje eu tenho o prazer de poder escrever algumas colunas para algumas frentes, algumas plataformas, sempre debatendo como a gente vem pensando moda, sob uma lente da sustentabilidade, uma lente mais sociopolítica, socioeconômica, né? Então, a gente consegue ali entender que a moda, ela é muito maior, né, do que a gente, às vezes, reduz, digamos assim, e através da criação de alguns guias. Então, como a Gi falou, né, em 2019, se não me engano, eu estava muito afim de me movimentar e tentar gerar novos negócios, né? Porque também é isso, depois que você começa a trabalhar, porque quando eu saí da instituição de ensino, eu comecei a trabalhar por conta, né? Eu comecei a trabalhar com os meus próprios projetos, né? Então eu tive que me organizar enquanto gestão de projetos, né? Me organizar financeiramente, fazer tudo isso funcionar. Foi meio caótico no começo, né? Eu nunca tive o sonho de, nossa, abrir meu próprio negócio. Eu era ótima colaboradora dentro das empresas, mas as coisas foram acontecendo e tá tudo bem. E aí eu comecei a entender que eu também precisava me mostrar um pouco mais no mercado para conseguir mostrar algumas coisas que eu queria. E foi quando surgiu a ideia, Gi, daquele guia que você comentou. Então, lá em 2019, eu comecei a fazer uma grande pesquisa do que estava tendo sobre sustentabilidade no mercado nacional. O que estava rolando de projeto, de marca, enfim, o que tinha de legal. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa mais aprofundada, comecei a trocar uma ideia com esses negócios, enfim. Eu sei que essa gestação toda aí durou quase um ano, e aí disso nasceu esse guia, que foi um guia gratuito, online, tudo bonitinho e tal, exatamente para conseguir, tanto internamente para eu exercitar esse processo de curadoria e me conectar com essas pessoas, mas também de poder mostrar o que estava sendo feito de legal, do tipo, cara, olha quanta coisa a gente tem aqui dentro que está super funcionando, né? A gente estava começando a ter a semana de moda da Brasil Eco, então as coisas estavam começando a abrir um pouquinho por aqui. E foi uma ideia muito boa, no sentido de alcançar o objetivo que eu queria, eu consegui me conectar com pessoas. Deu trabalho? Deu um trabalho, nossa, assim, imenso. Tanto que quando alguém pergunta, vai ter uma segunda edição? Eu falei, eu acho que sim, vamos esperar um pouquinho, vamos ver. Mas foi um trabalho muito legal, porque me possibilitou conhecer gente, né? Então, eu olhando hoje, eu começo a perceber, por isso até que eu comecei falando da educação, né? Que o mundo da moda, eu acho que como quase todos os mercados, depois que a gente cresce, a gente entende isso, né? Ele tem as suas cadeiras, ele tem os seus locais de privilégio, ele tem as suas pessoas ali demarcadas, né? Ele tem o filho da amiga, do primo, do sobrinho, parará, né? Isso é uma realidade, gente. Assim, não adianta a gente falar que não e jogar para debaixo do tapete, porque isso existe. E eu acho que isso sempre vai existir no modelo econômico que a gente vive, tá? E aí eu comecei a entender hoje que eu fui meio que tentando aproveitar as oportunidades que apareciam para conseguir ali, ó, meio que dar um jeitinho do negócio funcionar. Desde a oportunidade do cursinho, que apareceu lá na época do colegial, até a bolsa do ProUni, ou, por exemplo, essa do guia, sabe? De aproveitar o guia como uma vitrine mesmo. E aí a gente vai trilhando um dia de cada vez. Bom, o guia foi uma ótima experiência, como eu falei para vocês. Depois a gente conseguiu construir outros materiais, né? Então, nesses últimos tempos, eu tive o prazer de colaborar com mais 3 projetos muito especiais, que eu guardo muito no coração. Um é um guia sobre gestão de resíduos, que eu tive a oportunidade de coescrever com o selo Retece, que é uma iniciativa muito especial, daí de São Paulo também. O outro foi um guia entre a Cora, que é uma consultora de sustentabilidade, de circularidade, e a Positiva, que é uma marca de produtos sustentáveis, ecológicos, e a gente desenvolveu também um guia gratuito. Esses 2 são gratuitos. E o terceiro, que foi um guia da moda circular para lojas Renner, que também é um guia gratuito, que vocês podem acessar se vocês quiserem. E esses 3 materiais me dão muito orgulho, no sentido de
Eu acho que de entender as possibilidades que a comunicação traz, porque são 3 materiais educativos, acessíveis, gratuitos, e que tem ali um universo de conexão, né? Cada um com uma frente muito específica de entrega, né? Com um objetivo, uma intenção, mas que são materiais muito especiais, que me fazem pensar que comunicação é mais que o Instagram, como eu falei para vocês. Então, são coisas que eu gosto, assim. E acho que é isso, gente. Tem mais coisas, mas eu também quero trocar com vocês para também não ficar aqui num monólogo eterno, né? Mas acho que resumindo é um pouco de tudo isso. Ah, legal, Júlia. Eu acho que a gente podia começar. Acho que a Tati também, se você conseguir, Tati, o link desses guias para deixar aqui no chat para eles terem acesso, acho que seria super legal. Eu tenho esses guias Posso salvos aqui no meu compartilhar também? computador, uso muito. Assim, tem muita informação bacana. É uma pesquisa, né? Se a gente fosse fazer sozinho, né? Fazer toda essa pesquisa é muito ampla, né? Então, você facilitou isso e muito bom esse trabalho. E queria dizer também que a Amanda, do Selo Reteste, também vai dar uma aula online. Então, ela já está com convidada, confirmada, e a gente vai conhecer o trabalho dela de pertinho. Isso vai ser bem bacana. Tem uma pergunta, Júlia, que eu queria começar, que o grupo mandou, né? Que eu achei bem interessante, que é: como estamos em busca de uma moda mais sustentável, qual é o maior desafio que uma grande empresa pode enfrentar para começar a tomar iniciativas mais sustentáveis? Perguntas de milhões, essa, hein? Milhões, eu amei. A resposta também, ela abre ou fecha portas. Olha, são muitos, assim. A gente até brinca, né? Que quando a gente faz quando a gente tem uma visão geral, assim, um pequeno negócio, para ele nascer sustentável, é muito mais fácil. É pequenininho, né? Você já consegue incorporar ali desde cedo, e nananã. Quando é grande, é muito complexo, principalmente se for um negócio que já tem uma trajetória de tipo 20 anos, né? Que já está num modelo ali muito bem estabelecido e tudo mais. Aí a gente tem outros agravantes, vamos dizer assim, mas outros obstáculos, que é o fato de que grandes varejistas hoje, por exemplo, são empresas de capital aberto, ou seja, são empresas que têm ali acionistas, né? Não é um único dono, são várias pessoas. Não digo comandando a empresa, né? A gente ainda tem ali um CEO, enfim, alguém à frente, mas são várias pessoas colocando dinheiro, portanto, querendo algum retorno, querendo ditar alguma coisa como pode ou não ser feito. Dito isso, esses desafios eles acabam sendo escalonáveis, digamos assim, né? Hoje eu acho que o maior desafio é a gente conseguir implementar melhores processos, digamos assim. E aí a gente está falando de melhores processos em relação à matéria-prima, em relação ao processo produtivo em si, no sentido de como a gente vai pensar aquele produto. A gente está falando de como a gente vai remunerar essas pessoas, quem são essas pessoas, exatamente para não ser a filha da filha do filho, né? Para a gente poder tornar esse ambiente plural. A gente está falando em qual entrega essa empresa está viabilizando para aquela sociedade, além de produto, né? Então, o que mais ela consegue prover naquele lugar, né? Qual prosperidade ela traz, digamos assim, né? Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente entende que são muitas as possibilidades de se implementar algo de sustentabilidade. Os desafios, a gente conseguir trazer pontos de melhoria nesses locais, digamos assim, nessas esferas, dentro do sistema que a gente está, que visa um crescimento exponencial, que visa um crescimento infinito. Um crescimento infinito, ele vai passar como um trator em cima de qualquer outra frente, né? Então, se eu tiver que escolher uma matéria-prima de menor custo para que minha margem de lucro seja maior, será que eu vou escolher uma matéria-prima de melhor qualidade ou de menor impacto, mesmo que eu tenha que reduzir o meu lucro? Se eu tiver que contratar pessoas X, remunerar adequadamente, né? Não colocar a minha base produtiva, sabe Deus onde, né? Pagando sei lá o que, se pagando e tudo mais. Será que eu estou disposto? Então, eu diria que o maior desafio é você conseguir trazer a sustentabilidade para o sistema que a gente está hoje. Isso acho que é o principal. Eu acho que é o que toda empresa enfrenta.
é sempre uma conversa muito conciliatória, né? Você dá um passo, volta dois, dá um passo, volta dois, e vai tentando funcionar. O que eu tenho visto, tá? A gente tem, sim, grandes empresas fazendo muita coisa interessante. A gente tem grandes empresas tomando a frente, né? A gente tem varejistas nacionais buscando práticas, né? Resolve tudo? Provavelmente não, né? Não dá cabo de conseguir ali, né? Estabelecer uma melhoria em todas as frentes. Mas sim, tem pontos interessantes, né? Seja com a determinação de materiais, principalmente, né? Então, reduzindo o uso de materiais de origem sintética, por exemplo, que é extremamente complexo, né? Porque é uma matéria-prima barata, é uma matéria-prima que atende vários produtos e tudo mais. A gente tem empresas que já estão implementando sistemas de algum tipo de logística reversa, digamos assim. Então, por exemplo, hoje eu atuo com a comunicação da Cotton Move, que é uma plataforma, não sei se vocês conhecem, que tem a plataforma circular, vocês podem baixar o aplicativo, que chama Plataforma Circular Cotton Move, e aí ali eles têm um grande mapa de pontos de coleta, né? De pontos de entrega voluntária em parceria com alguns varejistas. Isso mesmo, Cotton Move. E aí, esses parceiros, eles tomam essa frente de recolher esses produtos. Cada parceiro vai recolher um tipo de produto, né? Tem que conferir as especificidades. E aí, a partir dessa recolha, esses produtos são triados, digamos assim, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, eles são selecionados. E aí, a partir disso, eles vão ou para reciclagem, para virar um novo produto reciclado e reciclável, né, que é muito importante, ou eles têm um destino correto, ou seja, para não acabar no lixo, que é o que geralmente acontece. Então, a gente tem essas iniciativas correndo, né, em varejistas nacionais, como eu falei, e em varejistas globais também, né, mas eu diria, assim, que o maior desafio é fazer prosperar dentro do sistema que a gente está. Não que isso nos deixe de mãos atadas, tá? Eu acho que isso não pode ser determinante para a gente não fazer. Estamos aqui, ó, com muitas ideias. E tem muita gente legal, tem ideia legal também. O ponto é a gente seguir e pressionar para que as empresas, as pessoas se mobilizem para continuar fazendo, né? A gente não pode estagnar. Muito bom, Júlia. É isso aí. Tem algumas outras questões que a gente foi discutindo, e uma delas é dicas para entrar na área, nessa área da sustentabilidade. Assim, o que você acha que pode ser uma boa dica para quem quer ingressar agora? Ó, vou falar, acho que tanto de quem gostaria de entrar. Vou falar das duas áreas que eu tenho mais conhecimento, tá? Pautadas pela sustentabilidade. Ou enquanto designer, ou enquanto, enfim, criativo, digamos assim, ou na minha própria área de comunicação, que eu sinto muita falta. Então, quem gostar será muito bem-vindo. De profissionais que curtem, enfim, que trabalhem a comunicação sob a lente da sustentabilidade. Na área do design, né? Então, se vocês quiserem, enfim, atuar como designers ou como criativos em geral, né? Produtores, stylists, enfim, eu diria para ampliar um pouquinho o olhar. Eu diria, acho que para começar buscando realmente conhecimento sobre sustentabilidade, entendendo o que é sustentabilidade, mais até do que sustentabilidade, acho que entendendo sobre circularidade. Eu acho que faz mais sentido quando a gente pensa a economia circular e a moda circular, né? A gente tem algumas frentes de estudo aí, a gente tem a Fundação Ellen MacArthur, que tem muito conteúdo aberto para a rede, inclusive traduzido para português, que fala sobre economia circular e vale muito consultar. Tem uma microsérie no YouTube, no canal deles, que é muito legal, que fala sobre moda circular, né? Fala sobre economia circular dentro da moda, e dá para assistir com a legenda, então é bem acessível. E eu acho que traz uma mecânica de o que de fato representa e como a gente pode pensar o sistema da moda de uma maneira diferente. Ou seja, a gente sai daquele sistema 20, 30, 50 anos atrás, bem linear, sabe? De pesquisa, nananã, olha para fora, tendência de fora, quem fez, quem não fez, aí produz, aí enfia no consumo, né? Faz aquela campanha totalmente pautada no alto consumo,
vende o que tem que vender, não vendeu, queima, joga fora, acabou. A gente sai dessa esfera, né, que não é mais concebível, e a gente vai para um outro lugar, né? Então a gente consegue entender melhor esses conceitos. Esse guia que eu comentei com vocês, do Guia de Moda Circular, que a gente fez em parceria com o Renner, tem muito desse material já resumido. Então, se vocês quiserem acessar, também pode ser bacana. Ou seja, então ter um conhecimento um pouquinho mais técnico sobre sustentabilidade, circularidade, vai ajudar a entender o conceito. E aí, depois disso, eu diria para ampliar um pouquinho o olhar, sabe? No sentido de quem está fazendo moda dessa maneira, né? Tem marcas grandes, marcas pequenas, mas quem que está fazendo? Tem muito projeto legal, né? Aqui no Brasil a gente tem o Nordeste, a gente tem o Brasil Eco Fashion Week, que promove sempre marcas inovadoras, com esse olhar para a sustentabilidade. Fora, a gente tem Semana de Copenhague, na Dinamarca, que também tem esse universo criativo, que eu acho que alimenta um pouco a nossa visão, sabe? Eu acho que traz uma perspectiva de falar, nossa, dá para fazer assim, né? Eu tenho um ex-aluno muito querido, que hoje é stylist, um stylist muito incrível, muito especial, e a gente trocava muito na sala de aula, porque a gente trazia muito essa provocação, né? A gente tinha esse lugar de, e se a gente construir look só de brechó? E se a gente só conseguir fazer garimpos muito bons? E se a gente conseguir ali driblar, fazer um upcycling e tal, uma coisa bacana? Parece pequeno, parece bobo, ou parece até corriqueiro, uma coisa que a gente já faz no dia a dia, mas quando a gente leva isso para o mercado de trabalho, a gente consegue colocar uma outra narrativa visual, sabe? Então, isso é muito especial. E, honestamente, eu acho que tem pouca gente fazendo isso de uma maneira bacana, de uma maneira ali, ó, boa, aguçada. Então, é uma provocação interessante. Ah, e sobre comunicação, né? Vou falar rápido, que eu falo muito, gente. Vocês viram, né? Tem que cortar no microfone. Sobre comunicação. Comunicação, a gente tem muito profissional na área de comunicação, mas muito profissional na área do marketing ou mídias digitais. Lindo. Dominar a ferramenta, a plataforma, super importante. Qual meio a gente usa para chegar nas pessoas? Se vai ser físico, se vai ser evento, se vai ser aqui janelinha, se vai ser newsletter, não importa, gente. O meio é um meio, ele vai sempre se transformar. Amanhã, se o Instagram fechar, fechou. Vai ter que arrumar um outro jeito de falar com as pessoas. Qual que vai ser? Então, o que eu prezo muito é como que a gente pensa a comunicação, como que a gente constrói comunidade, principalmente, como que a gente se conecta com as pessoas. E aí, comunicação e sustentabilidade, a gente está falando muito num lugar de educação, de transformação de conceito, né? De romper um pouquinho o comportamento, transformar. Então, também demanda um pouco. Então, convido, porque é uma área que eu sinto muita falta de parceiros também, para ser sincera. Legal, Júlia. E enquanto você estava falando, tem uma pergunta aqui do João Pedro, que foi maravilhosa, assim, eu até aquela hora eu ia começar a falar e você falou da comunicação, mas eu acho que tem tudo a ver, é uma continuação do que você estava falando. Ele falou assim, oi, Júlia, você pode contar para a gente como é possível popularizar a conscientização sobre o consumo de moda e sustentabilidade? E aí depois ele ainda falou, achei isso bem interessante, pois é provocante pensar uma marca que seja sustentável e, ao mesmo tempo, driblando todos os conflitos que vão enfrentar. Vou fazer um comentário por esse da marca ser sustentável e se manter. Gente, não adianta a gente se iludir, assim. A gente ainda vive nesse sistema, né? Eu adoraria que a gente conseguisse transcender, né? Porque a gente já viu que ele deu errado, a gente está aqui com uma série de conflitos. Mas ok, estamos nele, estamos aí nos movimentando para melhorar os cenários, mas estamos nele. E sim, a gente, enquanto marca, mesmo uma marca de menor impacto, sustentável, slow fashion, sei lá, o nome que a gente quiser dar, ela ainda precisa pagar as contas no final do mês. Ela ainda tem os boletos para pagar, né? Principalmente se ela quiser remunerar as pessoas da forma correta, usar materiais melhores e por aí vai. Então, a gente precisa entender essa dinâmica, o negócio precisa se manter. Talvez a lógica que vai operar ali seja de não ter um crescimento absurdo, de entender que não vai ser a marca que vai mais vender. Talvez uma outra dinâmica de não vender só produto físico,
né? Estabelecer uma outra forma de fazer o capital girar, digamos assim. Então, esse é um ponto que daria uma aula só para isso, inclusive, mas que eu acho importante enquanto reflexão, para a gente também não se frustrar. E aí, a outra foi a respeito de como a gente faz para conscientizar as pessoas a respeito dessa temática, né? Pois é, segunda pergunta de milhões. Estou aqui na estrada há uns anos já, batendo muita cabeça. Porque, cara, é muito difícil. Eu estava até trocando com uma outra amiga da comunicação esses dias, que falar sobre sustentabilidade na comunicação é igual falar sobre, sei lá, sobre medicina, né? A gente tem campanha de vacina, a gente tem campanha de uma série de coisas até hoje, né? Porque é difícil. Campanha, por exemplo, sobre separar o lixo da forma correta. Então, são assuntos que mexem muito com relações sociais, comportamentais, né? Culturais. Então, são assuntos mais difíceis, digamos assim. E o que é sustentabilidade para um, não necessariamente é sustentabilidade para o outro. Ou, no nosso caso, a gente vive num país intercontinental. A gente vive num país muito grande, né? São culturas muito diferentes dentro do mesmo lugar, né? Então, não dá para a gente achar que a gente vai falar uma coisa que vai reverberar da mesma forma em todos os lugares para todas as pessoas. Ou não dá para a gente estimular regra também, né? Porque quem é o locutor dessa mensagem? De onde ele vem, né? Ele está falando sobre quais aspectos, né? Será que faz sentido para quem está recebendo do outro lado? Enfim, tudo isso para falar que eu acho que para falar sobre comunicação de sustentabilidade hoje, a gente precisa dar um passinho para trás e entender algumas premissas. O que a gente quer falar, né? Porque às vezes a gente não vai falar tudo e está tudo bem, a gente vai por partes. Para quem que a gente vai falar, né? Qual é aquela comunidade que eu quero atingir, digamos assim, né? Física, digital, tanto faz. Mas com quem que eu quero gerar conexão e o que eu preciso provocar de transformação, para que, de fato, essa conversa passe a ser mais horizontalizada, sabe? Para daí a gente ir promovendo pequenas mudanças. Porque eu acho que um ponto muito importante, e que eu acho que fez a sustentabilidade entrar num lugar perigoso, é que a gente entrou num lugar de muitas regrinhas. No mundo que já tem tantas dificuldades, a gente entrou com muito pode, não pode, faça isso, não faça aquilo, né? E não é bem assim que a banda toca. E tem um outro fator, né? A gente sim fala de um lugar de transformação individual para gerar um impacto coletivo, mas a gente não pode esquecer que a culpa da não sustentabilidade é do consumidor somente, né? Claro, a gente, enquanto cidadão civil, a gente tem uma série de deveres. A gente tem e vai ter para sempre. A gente pode sim ter pequenas articulações, né? Porque senão também a gente se isenta de tudo e aí não há o que dê certo mesmo. Mas a gente não pode colocar somente dessa forma. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado nessa narrativa. A gente convida para pensar junto, a gente tenta provocar outros pensamentos, e se a gente fizer dessa forma, né? E se a gente se coletivizar, mas a gente não pode esquecer da esfera pública, né? Então, os debates, vocês vivenciaram agora os debates na Prefeitura de São Paulo, no governo, né? Então, parece distante, mas não é, né? Então, quem que está cuidando da coleta seletiva do bairro, quem que não está, porque isso também chega na gente de alguma forma. Ah, mas não tem nada a ver com moda. Depende. No Bom Retiro, por exemplo, que a gente tem um monte de resíduos sendo descartado incorretamente, a gente está falando sobre gestão de lixo. Então, de alguma forma, chega, sabe? A moda, ela é uma das indústrias, né? Ela é um canal, mas ela tá ali conectada com outras relações também, sabe? Não sei se eu respondi, né? Porque é muita coisa. Respondeu, foi muito boa a sua resposta. Agora a gente tem mais uma do Luan, que ele fala assim: Oi, Júlia, pegando o gancho da pergunta do João, você poderia contar para a gente como a comunicação na moda pode influenciar a percepção do consumidor sobre sustentabilidade e consumo consciente, garantindo que a mensagem seja transmitida de forma clara? E de que maneira ferramentas como editoriais de moda e fashion films podem ser usadas para citar narrativas visuais impactantes e autênticas sobre moda sustentável? Muito bom. Muito boa. A pergunta por si só já traz muitas respostas. Muito, muito boa. É muito legal porque essa pergunta trouxe esse grande ecossistema que é a comunicação, né?
que é verbal, que é visual, que é sensorial, né? Que são muitas as possibilidades, as oportunidades que a gente tem. E na moda, é uma indústria de cultura, né? A gente tem oportunidades de conexão muito rápidas, né? Porque todo mundo usa roupa, né? A gente pode até não, de repente, se conectar num primeiro momento com moda, né? E tá tudo bem, né? Ninguém precisa saber o que tá usando, o que não está usando, quem vestiu o quê. Tá todo mundo aí sobreviver no dia seguinte, tá tudo certo. Mas todo mundo usa roupa, né? Isso chega pra gente de alguma forma, né? Direta ou indiretamente. Então, quando a gente, enquanto profissionais, assume essa cadeirinha aí, que demanda, né, um pouco mais de responsabilidade dessas escolhas narrativas, a gente precisa, de fato, ter um olhar mais apurado, né? Então, quando a gente se propõe a, por exemplo, lembra que a gente está falando sobre sustentabilidade, e sustentabilidade não é só abraçar árvores, né? Então, a gente está falando aí de 4 pilares principais, digamos assim. Então, a gente tem o ambiental, né? A gente está falando de impactos ambientais diretos, materiais, processos e coisas desse tipo. A gente está falando sobre o pilar social, né? Então, quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Tanto na produção, mas também que já, recebem esse impacto, digamos assim, né? A gente tem o pilar cultural, então, qual é a cultura por trás disso tudo, né? As histórias, as narrativas. E a gente tem o pilar econômico, que está aí, que não tem como se desfazer dele, como é que a gente mantém esse equilíbrio. Então, a gente tem essas 4 esferas para trabalhar. E aí, quando a gente vai pensar numa comunicação, seja audiovisual, né, seja através de um editorial fotográfico, né, seja num desfile, uma intervenção, uma exposição, sei lá, qual vai ser o meio, como a gente estava falando, a gente pode, de repente, provocar outras experiências nessa pessoa que está do outro lado. E a gente pode fazer isso de formas muito variadas. Então, por exemplo, se é uma exposição, qual é o local dessa exposição? Quem que vai chegar nessa exposição? Né? Será que eu vou fazer uma exposição que fala sobre um tema X num local que as pessoas que se interessariam ou que as histórias que eu estou contando nessa exposição, as pessoas que fazem parte dessa história não chegam na exposição, né? Que só está num bairro completamente específico, que meia dúzia de pessoas conseguem chegar? Né? Isso já diz muito. Isso também é um pouco pensar a sustentabilidade enquanto relações e provocações, né? Quais são os materiais que eu vou usar, né? Quais são as pessoas que vão ilustrar? Se eu estou falando de um editorial fotográfico, quem são essas pessoas? Vai ser o mesmo casting de pessoas brancas, magras, altas, né? Com um estereótipo europeu? Qual vai ser a vestimenta, né? Qual vai ser o styling daquele editorial? Será que eu não posso trazer alguma informação ali mais interessante? Será que eu não posso trazer uma mensagem mais provocativa? E isso tudo, gente, a gente só tem com repertório no sentido de consumir coisas diferentes, né? Se provocar a consumir coisas diferentes. Então, não é só o que a gente gosta, né? A gente está vivendo num momento de rede social que é um pouco sensível, né? Porque toda essa dinâmica de algoritmos de nos mostrar somente o que a gente gosta, somente o que os amigos dos amigos gostam, né? De fechar a gente nessa bolha, ela pode ser um pouco perigosa, porque parece que a gente não vê ao redor, né? Parece que a gente só enxerga aquele mundinho, porque é aquilo que chega para a gente todo dia e olhar para outras coisas além do nosso gosto pessoal, porque às vezes não é uma relação de gosto pessoal, não é a gente que vai consumir esse produto final, na maioria das vezes. É um monte de gente, né, que a gente quer se conectar. Então, trazer essas narrativas pode ser muito interessante. Quando eu vou escrever um texto, a escolha das palavras, vai ser um texto difícil, vai ser um texto fácil? Que palavra que eu estou usando? Será que não é melhor eu me atentar? Será que essa palavra não vai endereçar uma conotação, né? Sugerir uma coisa que acho que não é o que eu queria. Então, tudo isso faz parte. São detalhes, mas que no montante eu acho que geram essa conversa, sabe? Mais provocativa mesmo no final, para aproximar essas pessoas, para pelo menos startarem essa pergunta. Nossa, não tinha pensado desse jeito. Nossa, será que assim funciona? Sabe? Ixi, cadê a Gi? A Vi caiu no momento, mas eu tô aqui também e posso dar Vamos, tá. continuidade enquanto ela consegue se restabelecer. Então, até o que o João comentou aqui,
exatamente nesse mesmo pensamento sobre o fast fashion, ele gostaria de saber a opinião da Júlia sobre os fast fashion. Priorizar o consumo e a popularidade, mas não se importar com o consumo consciente, condições de trabalho, vida útil da peça em grande escala, sem se importar com o impacto sobre tudo isso. Uma coisa que a gente fala muito, João, é que assim, que até a gente comentou lá atrás, né? No sistema que a gente está, é quase como se não fosse muito uma escolha moral, sabe? No sentido de eu escolhi ser mocinho ou vilão, sabe? Eu escolhi fazer assim, eu escolhi fazer assado. Dependendo do lugar que você está no jogo, você só faz, porque o negócio está ali, é uma engrenagem que vai funcionando. E sim, a gente está tendo uma explosão, né? A gente até passou, né? As nomenclaturas vão surgindo, né? Então a gente está aí nesse universo de ultra fast fashion, né? De, enfim, uma moda muito mais acelerada no sentido produtivo, quantidade de produto e quantidade de descarte também, né? Porque, como você falou, na maioria das vezes esse produto não é um produto de grande qualidade, então ele acaba sendo descartado muito rápido, né? E aí volta a falar, né? A gente está falando de consumos muito diferentes. Como que é o consumo aqui no Brasil? Como que é o consumo na América Latina? Como que é o consumo na Europa? Como que é nos Estados Unidos, né? Porque todo mundo é muita gente, né? Como que cada um se relaciona. No final, todo mundo sofre o mesmo impacto? Tecnicamente, sim, né? Sobre mudanças climáticas e tudo isso que a gente vem acompanhando em jornal e tal. Mas o consumo é muito diferente. Mas, enfim, o que a gente vem acompanhando é que essa conta está batendo na porta das grandes varejistas globais, né? Não importa quais sejam. A moda vem sentando nessas cadeiras de debates políticos, né? Eu não sei se são todos muito jovens, né? Infelizmente eu não conheci todo mundo, mas depois a gente se acha pela rede e vai trocando. Mas vocês devem talvez ter visto em algum momento na internet que a gente teve a COP no ano passado, eu não lembro exatamente que mês que foi, mas enfim, e a gente teve ali algumas empresas da moda falando sobre, né? A COP é uma grande reunião ali para a gente debater, principalmente todas as questões de mudanças climáticas, enfim, né? Para a gente discutir melhores condutas, digamos assim, né? Para a gente entender como é que globalmente a gente funciona. E a gente tem visto empresas da moda participando cada vez mais, né? Esse ano a COP acontece aqui no Brasil, então a gente provavelmente vai ver, né? Porque é isso, a conta está chegando, né? A gente está falando da indústria da moda, e assim, quando a gente fala em indústria, a gente tem grandes indústrias no mundo, né? A gente tem a indústria do petróleo, que abastece quase todas as indústrias, né? Porque origina o plástico, digamos assim, de uma maneira bem encurtada, né? A gente tem a indústria da moda, né? Que aqui no Brasil ela é muito representativa, né? A gente tem uma cadeia produtiva grande, extensa, né, que depois vocês vão ver muito provavelmente detalhada ao longo do próprio curso. E a gente tem globalmente outras indústrias, né? Então a gente tem a indústria alimentícia, da bebida e por aí vai. E a indústria da moda, ela tem um lugar muito cativo, né? Assim, muito importante, digamos assim, né? Ela movimenta uma quantia financeira muito grande, se não me engano, na casa dos 3 trilhões de dólares. Ela é uma das indústrias que mais emprega pessoas no mundo todo, e aí né, empregar significa muita coisa, porque a gente sabe que tem muitas esferas nessa relação trabalhista. Enfim, produz muito e tal. Então, elas estão sendo mais pressionadas para, de fato, reportarem melhores ações. E aí, como a gente falou, tem algumas ações que vão acontecendo, né? A gente vê muitos bons profissionais dentro dessas empresas, profissionais muito capacitados, né? E aí a gente vai tentando plantar essas sementinhas, sabe? Tentando vingar um projeto, né? Tentando dar um próximo passo. Então, isso é muito importante, né? Tentando entender como é que estão as legislações a respeito disso. Então, globalmente, a gente está falando muito de economia circular, né? E a gente teve um monte de debate na Europa sobre economia circular, algumas políticas que estão sendo implementadas e tal. Muito legal,
Mas beleza, está na Europa. Como é que isso se reflete no Brasil? Então, isso é interessante. A gente vai entendendo o que é possível, o que não é. A gente vai entendendo que nem tudo vai acontecer de uma forma espontânea, por boa vontade. Às vezes vai ser um desenho de uma legislação que vai, de fato, implementar uma ação, sabe? Para a gente poder caminhar. Então, estamos aí, relutantes, para conseguir fazer as coisas acontecerem. Você tá muda, Gi. Você tá muda, Gi. Ah, Voltou? agora voltou. Problemas técnicos. Tati, você chegou a ler alguma pergunta enquanto eu estava fora? Sim, só do João Pedro. Beleza. Vamos ver Então, qual que é a próxima aqui, gente. Legal. Foi a do João Pedro, né? Bom, então a gente tem mais 10 minutinhos. Eu acho que a gente consegue ler as últimas perguntas aqui. A gente pode fazer um grande apanhado, porque eu queria depois que você desse dicas de livros, arrobas, documentários, né? Como você já falou. Então eu vou ler todas essas perguntas e a gente faz um apanhado final. Então vamos lá. Aí, 1 minuto. João Pedro. Bom, então foi o último comentário do João. Pode ser a Carol agora, né? Aproveitando esse gancho, gostaria de perguntar também, Júlia, como tornar acessível a moda circular, a pequena produção própria. Aí depois, Júlia, você acha que as marcas deveriam ser obrigadas a ter certificação de sustentabilidade? Ou isso acabaria virando só mais uma burocracia sem impacto real? Depois a Ana Clara. Júlia, com tudo o que está acontecendo atualmente, com os debates políticos sobre sustentabilidade, além de grandes fast fashion, como o João falou, eu fico preocupada com todas essas questões. E eu gostaria de saber se tem algo que podemos nos apoiar para tentar manter a esperança, entre aspas, porque muitas vezes pensamos que a situação não vai melhorar. Aí a Vitória continuou. Essa questão acontece muito onde eu trabalho. Estão sempre querendo que as produções entreguem o mais rápido possível, que faz com que as oficinas entreguem com a qualidade bem abaixo do esperado e as peças sejam descartadas. Infelizmente, aí o Carlos comentou, infelizmente a maioria está tudo assim. E depois a Ellen. Como uma marca se mantém relevante se posicionando de maneira sustentável diante de microtendências? Muito bom. Então, vou por partes. A primeira foi como manter uma marca dentro de uma lente circular, né? Como fazer o negócio continuar, digamos assim, né? Ó, nesses anos que eu conheci algumas pequenas marcas, a gente percebe que são negócios locais que vão criando as suas comunidades, né? Ou seja, vão criando os seus consumidores, digamos assim, mas que saem um pouco dessa esfera de consumidor frio, distante, que ninguém conhece ninguém, e elas vão dando pequenos passos. Então, tem algumas estratégias que, claro, depende muito de cada negócio, mas que às vezes podem funcionar, tá? Então, vou falar de uma maneira um pouco mais solta, mas obviamente depende muito do que o negócio precisa para fazer ele funcionar, para fazer ele acontecer, para também não virar um projeto que não paga as contas e que vira uma frustração. Então, assim, algumas saídas, né? Tem muita gente que trabalha, por exemplo, sob encomenda, né? Então, é uma forma de você não ficar com estoque retido. Ou seja, eu tenho ali coleções específicas, eu tenho produtos que eu já desenvolvi, que eu já pilotei, que eu já testei, eu já sei que funcionam, digamos assim. Tenho ali um mix de produto, não dá para pensar em vender 5 produtos também, gente.
Eu falo assim, no sentido de a gente também não idealizar uma coisa que não vai ser funcional, sabe? Então, o fato da gente ser uma marca já é algo insustentável, digamos assim, né? Dentro de uma lógica, vai? Então, como é que a gente faz isso funcionar da melhor maneira possível? Então, ter um mix ali reduzido, mas um mix funcional de produtos, né? Afinal de contas, essa cliente não vai comprar uma calça todo mês, né? Ou se a gente for ter um mix muito reduzido, então quantos clientes a gente precisa ter? Já que a gente não vai vender vários produtos para uma mesma cliente. Então, a gente vai entendendo algumas dinâmicas ali comerciais mesmo, mas enfim, ter um mix de produto reduzido, produzir sob demanda. Produção sob demanda funciona? Funciona, você não fica com estoque. Porém, como tudo, entretanto, precisamos entender como essa produção funciona. Você tem um parceiro para produzir, você mesma produz, né? Como é que é? Porque também não dá para, de hoje para amanhã, você mandar para produzir uma peça para poder gerar essa venda. Então, precisa de um desenho. Então, tem algumas possibilidades, digamos assim, tá? O que eu vejo de algumas marcas menores que vem funcionando é isso. Ter ali um mix reduzido, um mix já legal que funciona, ter uma capacidade produtiva boa, no sentido de parceiros ali que estão firmes com você, né? Que tem ali uma rede, que trabalham com você, não para você, o que é muito diferente, né? E aí estabelecer essa comunidade, né? Então, ter também a mentalidade que você vai precisar chegar a mais pessoas, porque você vai precisar continuar vendendo, né? Senão a conta não fecha. Então, esse pode ser um caminho, tá? Isso no sentido comercial. Eu já me esqueci, bananei das perguntas. Então, na verdade, eu queria pedir, como a gente só tem 4 minutos agora, eu queria que esse finalzinho, Ju, obrigada, você foi maravilhosa e conseguiu fazer um compilado de todas as perguntas. Eu queria que você desse sugestões, tipo filmes, documentários, arrobas, livros. Aí a gente pode fazer isso. E no final, gente, depois que a Júlia falar, a gente vai fazer uma fotinho para a gente ter de documentada dessa primeira aula de vocês, tá bom? Tá bom. Então, nesse bloco de ref, alguém perguntou sobre o que a gente faz para manter a esperança, acho importante. Gente, o que a gente tem não é a esperança de ficar esperando ver acontecer, né? A gente tem uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito, que esperança vem do verbo esperançar, né? Da gente realmente continuar, seguir, né? Tomar ação dentro do que é possível, tá? Dentro do que dá para a gente fazer. Isso que a gente já está fazendo aqui já é um movimento, né? O Ecoteste existir há tanto tempo, né? E conseguir manter esse projeto em pé já é um movimento. Então, tudo isso que a gente faz, esses debates, né? Essa relação de coletivizar o processo já é algo essencial, tá? E aí, busquem grupos, sabe? Pode ser grupo pequeno, grupo grande, mas busquem grupos que estão ali articulando alguma coisa, alguma mudança. No bairro, né? No entre bairro, né? Isso faz muita diferença. Isso é uma coisa que faz a gente seguir. Enfim, outras refs. Tem um livro que eu gosto muito, eu acho ele pouco acessível hoje, eu não sei se ele está sendo vendido ainda, mas eu acho que ele é um livro muito legal, eu não sei se vocês têm na biblioteca da Ecotesse, que é esse daqui, do Senac, que é o Moda e Sustentabilidade. Ele eu indico muito para quem conseguir ler, e pode ler ele inteiro, porque ele fala muito sobre moda circular, digamos assim, ele propõe um olhar para como a gente pensa produto. A Kate Fletcher é uma ótima referência, ela tem muito artigo solto pela internet, então dá para ler, porque dá para traduzir e ler. Esse daqui da Lívia também é muito legal, que chama Negócios Ecológicos, ele é muito bom. Ele é um livro que eu acho que dá para comprar online e físico. A Lívia foi a responsável pela primeira loja Zero Waste no Brasil, que foi uma loja lixo zero, né? Numa dinâmica ali sem embalagem, embalagem de menor impacto e tal. Não é da moda, mas faz a gente refletir sobre possibilidades de pensar produto, pensar negócio. Indico os guias que a gente comentou, o do selo Retesse, que fala sobre reciclagem, o da moda circular da Renner, que hoje está acessível, e o da Positiva, porque a gente fala um pouco sobre cuidado de peça, né? O cuidado de quando o produto está com a gente, que eu acho que traz uma provocação interessante também de não descartabilidade. De documentários, gente, hoje eu não sei se eu indicaria algum documentário.
eu gostava muito de um documentário lá de trás, que eu não vou lembrar o nome, acho que a Gi talvez lembre, que falava, né, sobre Bangladesh, esqueci o nome do documentário, enfim, daqui a pouco eu lembro. Hoje eu tenho uma ressalva, porque eu acho que os documentários, se a gente não tomar cuidado, eles colocam a gente num lugar de culpa. The True Cost, esse mesmo, Tati, obrigada. Ele é um documentário muito bom, ele fala sobre essa dinâmica da indústria da moda ter se localizado em Bangladesh. Convido vocês a assistirem, é um documentário pesado e tudo mais, mas acho que vale para ter esse entendimento global. Mas eu tenho um pouco de ressalva, porque eu acho que dependendo do documentário, como um recente que ganhou a rede hoje, ele coloca a gente num lugar de consumidor, tem todo o poder de decidir sobre a grande indústria, e não é tão fácil assim. Tem um outro, lembrei agora, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, é um documentário interessante. Sim. Ju, eu acho que a gente vai ter que ir dando uma finalizada. Depois a Júlia pode passar para mim, eu encaminho para vocês essas outras questões, tá bom? Júlia, muito obrigada. Foi muito legal te receber como a primeira convidada. Todos os convidados, todo mundo que está ouvindo também, obrigada. Foi muito legal. A participação de vocês foi ótima, né, Júlia? Muitas perguntas, foi muito legal a gente ter trocado essa ideia. E vamos fazer a foto, a Tati que vai fazer a foto, gente. Vamos ver como é que é. Todo mundo abre a câmera. É isso aí, galera. Ninguém sai até fazer a foto. Então, sorrisinho no rosto, câmera aberta. Fazer uma foto bem legal aqui, um print da nossa tela. Ju, foi incrível te ouvir. Que aulão. Foi muito bom. Gente. Obrigada. Bom, eu ficaria aqui a noite inteira. Mas, enfim, depois compartilho com as meninas outras refs. E o que vocês tiverem de dúvida, Gi, também pode fazer uma grande seleção. Onde a gente pode te encontrar nas redes? No Instagram, eu estou como Júlia Codonho mesmo, como meu próprio nome. E no LinkedIn, eu costumo ser mais ativa, também com o meu próprio nome. Mas se vocês quiserem me escrever, fiquem super confortáveis. A gente já tinha divulgado, mas é bom para quem ainda não segue a Júlia, por favor. E é isso, gente. Vamos tirar nossa fotinha. Foto feita. Muito bem. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. A todos. Boa noite. Obrigada, pessoal, alunos. Obrigada, Ju. Obrigada, Gi. Foi incrível. Obrigada. Tchau.